comecei a ler ali, irmão, Isaías capítulo 31, né? Versículo 31, que Deus estava falando com o profeta Jeremias a respeito da nova aliança. Então, na sombra, Deus já estava falando da manifestação da realidade, né? E aqui na realidade, Paulo, ele já estava passando essa instrução para a igreja também, com base na lei e nos profetas, que apontam para Cristo, né? É um condutor até Cristo, né? Sim, perfeito. Amém? Essa nova aliança vai ter coisas interessantes dentro dela, né? Porque está em Jeremias 31, vai falar que ele vai fazer com a casa de Israel, né? E com a casa de Judá. Só que aqui ele vai pegar um texto que é fundamental. Ele vai falar assim: não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança. Então, olha só que interessante. Quando fala aqui, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, não está falando aqui para judeu. Está falando para judeu também, mas ele está falando das 12 tribos unidas. Olha que interessante. A gente acha que não, os pais aqui são judeus, não são judeus. Porque quando ele vai fazer essa aliança, ele faz com quem? Com as 12 tribos. E o que ele fala? Que as 12 tribos iriam ser o quê? Sacerdotes. Mas por conta da transgressão, só uma tribo que ficou com sacerdócio, a tribo de Levi. Então, quando ele fala assim, não conforme eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, ele não está aqui falando somente de judeu específico, mas ele está falando das 12 tribos. Tanto judeus, quanto as 10 que depois viraram gentios. Mas aqui não era. As 10 aqui, tribos, estavam ainda unidas. Só vai ter essa separação onde? Lá no reino de Salomão. E vai falar assim, porque eles invalidaram a minha aliança. Eles quem? As 12 tribos. Não foi só o judeu que invalidou. A Samaria também. Diz o Senhor. Mas ele vai falar no verso 33 uma coisa muito legal. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Olha que interessante. Agora as 10 tribos. Com os gentios. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui já está falando da união. Quando fala casa de Israel aqui, está falando agora das 12 tribos restauradas no corpo de Cristo, ou seja, com os gentios. Então quando fala que farei com a casa de Israel, está falando com o corpo de Cristo. Que são Exatamente. O quê? Judeus e gentios unidos com uma só cabeça de líder. E vai pôr a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Isso é muito legal, porque essa escrita no coração, Paulo ele vai falar lá em Coríntios. Se o irmão quiser ler para a gente contextualizar essa parte aqui. Só ele vai falar não por tinta e tal. Isso. Só para a gente alinhar aqui com os irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar, porque existem algumas pessoas talvez que não conheçam a respeito dessa questão das 2 casas de Israel, né? O que acontece? Ao longo da história, Deus usando aqueles acontecimentos para profetizar coisas futuras. Então ele vai passar ali um plano de salvação, que ele já declara desde lá do Éden, e ele vai esconder esse plano na história da humanidade e vai revelando ali a pessoas específicas ao longo da história. Tudo isso apontando para eventos futuros, como ele fez a promessa a Abraão. Aí da descendência de Abraão veio quem? Veio Israel, né? Que Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos, né? Então, ali, o povo separado, né? Esse povo separado, o que aconteceu? Houve ali, em 1 Reis 12, a gente vai ver isso. Houve uma separação dessas 12 tribos, em 10 tribos que ficaram ao norte, era um reino totalmente independente, e 2 tribos que ficaram ao sul. É por isso que no início do texto ele está falando ali, em Jeremias 31, a partir do versículo 31, né? Casa de Israel e casa de Judá. E ele está falando isso, dizendo, eis que vem dia que farei uma nova joga para o futuro. Essa você está falando da aliança em Cristo, né? Sim. Aí ele diz que é com a casa de Israel e a casa de Judá. Só que a casa de Israel, nesse evento ali de 1 Reis 12, ela é separada. Um reino independente, reino de Israel. Por isso que é a casa de Israel. Em 2 Reis, capítulo 17, acontece ali a destruição desse reino, que tinha 10 tribos, e essas 10 tribos, elas são dispersas ali por entre as nações. E o rei da Assíria,
ele trouxe outros povos para habitar a capital, que inclusive era Samaria, a capital, né? A gente vê também que nesse evento, se a gente voltar ainda no profeta Jeremias, no capítulo 3, a versículo 6, vamos até botar aqui, aproveitando que a gente está com a Bíblia aqui, antes da carta de divórcio. Exatamente, só para os irmãos entenderem, talvez alguns irmãos não conheçam, a gente vai voltar um pouquinho mais, ó. Diz aqui assim, ó, disse nos dias do rei Josias, ele está falando lá para o reino do norte, né? As tribos que constituíram um reino independente ao norte, ó. Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo reino monte do alto. Sul, reino do norte. Reino Vamos do especificar, norte. toda vez dentro desse contexto, quando ele falar, viu o que fez a pérfida Israel, reino do norte, a sua irmã Judá, reino do sul. Ele sempre tem que fazer essa comparação. Exatamente. E é isso aqui que o irmão Gustavo comentou, ó, é por causa do pecado e da idolatria. Exatamente isso que aconteceu. É isso que Deus está falando para Jesus, ó. Foi debaixo de toda a árvore frondosa, né? Se deu ali toda a prostituição, e depois dela ter feito tudo isso, sei que voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, ele está falando agora, né, da casa de Judá, né? Do reino do sul. Isso. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, porque Deus casou, né, no Monte Sinai com o povo, traiu Deus com outros deuses. E ele diz assim, que despediu a pérfida de Israel e deu carta de divórcio. Aqui nesse ponto, irmãos, quando ele dá a carta de divórcio para a pérfida de Israel, o que era povo deixa de ser povo. Ele diz assim, ó, não, vocês não são mais o meu povo. Então ele dá a carta de divórcio. Oséias fala bem isso aí. Oséias capítulo 1 fala bem isso aí. Vocês são o povo. Então, exatamente aqui, Oséias 10, né? Oséias 1, versículo 10, né? E eis que essa casa de Israel, ele diz assim, ó, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Então eles se espalham, se tornam gentios, ó, deixam de ser povo e gentio. O que é gentio? É o termo dado a todo aquele que não é parte do povo de Deus. Então, todo mundo que não é povo de Deus é gentio, é chamado gentio. Aí ele diz o seguinte, ó, ele inclusive está fazendo uma profecia aqui com o nome dos filhos de Oséias. Ele diz assim, ó, e aconteceu no lugar onde se lhe disse, não sois meu povo, que é o que aconteceu, né, deste povo. Aí ele diz assim, ó, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E esse título só é conseguido em Cristo, né? E diz lá que os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, né? É o cabeça. Você vê que aqui está falando de filhos de Judá, filhos de Israel, congregação. O grego para congregação é eclésia, traduzido para o português como igreja, né? Então diz que constituirão a cabeça. No hebraico é carral. Carral. No hebraico é carral. Aí isso da terra, porque grande é o dia de Jezreel, que significa Deus semeia, né? Sim. Então acho que a gente pode voltar até lá para os pais, né? Perfeito. Então, o Anderson fez um resumo geral das duas casas, então basicamente isso que ele falou. Deus, ele vem trabalhando com um povo, todo esse povo, essas 12 tribos, cometem adultério, tá? Cometem adultério, idolatria com outros deuses. Deus dá a carta de divórcio para o reino do norte. Esse reino do norte vira nação, vira gentil, mas ele dá uma promessa, ele fala, vocês que ficaram conhecidos como não meu povo, vocês vão ser chamados de filhos do Deus vivo, no dia em que Deus semeia. Ou seja, convergindo para Cristo, o corpo de Cristo. Então, aqui, só para a gente concluir o Jeremias 31 a 33, ele vai falar que ele vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você vê que judeus e gentios. Não vai ser como ocorreu no Egito, tá? Porque ali eles cometeram ali aquela idolatria, nós já sabemos, né, com o bezerro de ouro, e que invalidaram essa aliança que Cristo fez, essa nova aliança não vai ser invalidada, tá? E ele vai falar que ele vai pôr a lei no interior e escrever no coração. E como que ele escreve no coração? Pelo dedo de Deus.
quem é o dedo de Deus? O Espírito Santo. Na antiga aliança foi o quê? Tábuas de pedra. Na nova aliança é onde? No coração. Ok? As leis ficam no coração. E vai falar assim no final, ó, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como liga Amém. com Oséias. Amém. E aqui em Jeremias, ó, ele cita aqui, ó, não obstante a eu ter desposado. Desposado é casado. Aqui é casamento mesmo. Deus, ele casou com o povo. E o povo invalidou a aliança, né? Só Sim. que ele diz que a nova aliança, ele vai na mente, ó, imprimir as leis e no coração. Que o irmão Weber falou. Tábuas de pedra, pedra simbolizando a carne, na antiga aliança, mas só que seria agora colocada no coração. Na antiga aliança, para você guardar a lei, você precisava ser circuncidado primeiro. Aí entra aquela questão que a gente viu no texto anterior, que aqui vem Paulo falando da circuncisão na carne e da circuncisão no coração, né? E da realidade em Cristo. Sim. Que a realidade é quem é no coração, não no exterior. E interessante dentro desse contexto, né, que você viu lá em Jeremias, vai falar assim, ó. E contudo, apesar disso, a leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então você vê, as duas idolatram, mas a carta de divórcio vai para Israel, do Reino do Norte, que não quis voltar. E o Reino do Sul, Judá, ele voltou. Mas ele voltou não com o coração sincero, ele voltou de forma falsa. Então, Deus ele vai seguindo com essas promessas. Quando o Cristo vem e Cristo morre, agora tanto Judá, quanto o Reino do Sul, quanto os gentios têm que se converter a Cristo. Por isso que ele vai falar de casamento, que é uma coisa interessante, que é uma lei, que quando o marido morre, a lei do casamento ela é desfeita, não é, irmão Anderson? Então você pode casar novamente. Sim. Tá em Romanos 7 isso. Né? Sim, Romanos 7, que todo esse contexto que Paulo está falando na carta de Romanos é justamente isso. Ele está fazendo um panorama do quê? Da descendência da carne e da descendência da promessa, e mostrando que o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro corpo de Cristo, são os da promessa. São os que professam a fé no Filho. Esse é o verdadeiro Israel, esse é o verdadeiro povo. A carne, ela está fora. Se a carne não se converte a Jesus, no caso dos judeus, se eles não se convertem a Jesus, eles não têm mais promessa nenhuma. Exatamente. Porque em Gálatas vai falar uma coisa que é bem interessante, que a descendência não se fala de muitos, mas se fala de um que é Cristo. Então todas as promessas estão no corpo dele, estão no Filho. A gente pode falar desse texto até aqui depois. A gente pode voltar para o slide, mas está correlacionado. Esse assunto está todo correlacionado aqui, né? Sim, perfeito. Porque aqui é exatamente o que Paulo também fala para a igreja a respeito disso. Paulo, em todas as suas cartas, ele escreve as mesmas coisas. O ensino dele é e ele dá as aplicações do ensino para as congregações ali de Filipenses, Tessalonicenses, Corinto, dentro de cada instrução que eles estavam precisando receber naquele momento das cartas. Mas sempre o assunto, sempre a instrução de Paulo é a única. Ele vai falar de maneira diferente, usando até palavras diferentes, mas a respeito das mesmas coisas, porque a base dele é a mesma, não muda. Sim, Amém? Sim, perfeito. Isso mesmo. Agora, 2 Coríntios 3:3, só para a gente pegar esse contexto. 2 Coríntios 3:3 vai pegar o contexto de Jeremias 31, né? Isso. Lei no coração, lei na carne, ele vai colocar isso na realidade. Aí diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 3, ó, versículo 2 e 3. Aqui diz, vós sois a carta. Ele está falando que, né, a igreja é uma carta que vai ser lida pelo mundo. Ó. E essa carta é justamente a casa de Israel e a casa de Judá, com quem ele fez uma aliança. Ó. Aqui ele já se refere, aqui embaixo em Jeremias, ó, como casa de Israel. Ele Israel e Judá unida, um povo único chamado Israel de Deus. E a instrução para a igreja lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim, ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, o ministério dos apóstolos, né? O que os apóstolos estavam ensinando para a igreja, e aí conforme eles ensinavam que está na lei, nos profetas,
de Cristo. Inclusive, nessa época não tinha Novo Testamento, o Antigo, e o Antigo apontava para Cristo. O que a gente tem hoje nas cartas que fazem parte do Novo Testamento, inclusive é o Antigo Testamento, que fala a mesma coisa. O Novo só testifica das coisas do Antigo. Então ele ensinava a lei e os profetas, e isso era aqui, produzido pelo Ministério dos Apóstolos, para a igreja, que passaria a ser uma carta lida para o mundo, por causa do Evangelho, do ID. Amém? Sim. Pode falar? Sim, perfeito. E ele vai falar aqui, né, que escrita com o Espírito de Deus vivo, Espírito Santo, não em tábuas de pedra, ou seja, não agora tem mais a ver ali com obras da lei, não tem mais a ver com a dureza do coração, né, que está apontando isso, a lei aponta justamente para a dureza do homem, mas agora em tábuas de carne, do coração, ou seja, saiu daquelas ordenanças de mandamentos, de sacrifícios, de animais, tá uma coisa mais sublime. Tá? Então você sai daquele conceito de obras da lei, de tábuas de pedra, e passa a ser escrito no coração, no interior. Por isso que ele fala que imprimirei meus mandamentos na sua mente e no seu coração. Como que ele imprime isso? Através do Espírito de Deus vivo, do Espírito Santo. Amém, exatamente. Você vê que as palavras do apóstolo Paulo na carta ali aos é a mesma palavra de Jeremias, que é o que Deus passou para Jeremias passar para o povo. Então, tudo vem de Deus. Jeremias passou para o povo, Deus passou para Paulo. Paulo também ali em ligação com os profetas, né? Porque a base dele é essa, o ensino é esse. Só que aí, como a gente viu no texto de Filipenses, o conhecimento profundo sobre o que aquilo estava querendo ser dito, ele conheceu em Cristo, né? Sim. Então ele passou a pregar de uma forma muito mais profunda, porque aí ele começou a realmente conhecimento do que a lei, que era Cristo. Perfeito. Irmão, só vou contextualizar aqui o verso 6, porque eu acho ele interessante, que eu vejo que, às vezes, muitas pessoas têm ali uma certa dificuldade de entender esse verso aqui, que vai falar assim, ó, no qual nós nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Vai falar assim, não estuda a palavra porque a letra mata, mas não é isso que o texto está falando, ó. Vamos ler até de novo, ó. No qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Você vê que letra e tábuas de pedra estão relacionados? Ou seja, não das obras da lei. Quando ele fala não da letra aqui, ele está falando das obras da lei, mas do Espírito. Por quê? A letra mata, ou seja, as obras da lei, elas não purifica, não te dá remissão do pecado, ela só encobre. Acho que Hebreus fala isso. Então por quê? Porque a letra mata, ou seja, as obras da lei não te dá a justificação. Mas o que dá? E o Espírito vivifica, mas sim o Espírito Santo. Ou seja, a nova aliança. Você ter fé no Filho de Deus. Você crer na morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, quando fala aqui que a letra mata, não está falando aqui que é o estudo, mas sim que está relacionado com as obras da lei. A letra, as obras da lei matam. E o que vivifica? O Espírito. Ele vai falar uma coisa interessante em Gálatas, que ele vai falar assim, quem vos fascinou, né? Vocês conheceram a Cristo pela pregação do Evangelho ou pela escrita da lei? De uma forma, uma coisa assim, justamente comparando a letra com o Espírito.